Olá pessoal, se você estiver planejando uma viagem para algum país onde nunca esteve antes, sempre deve estudar as leis locais com antecedência. É claro que as regras básicas de comportamento são as mesmas em todo mundo. Você não pode pegar coisas alheias para si, dar golpes nas pessoas, brigar, maltratar animais e coisas do tipo. Mas existem leis estabelecidas em certos países que podem parecer no mínimo estranhas e às vezes completamente absurdas. Na maioria das vezes, todas essas proibições têm uma história, mas isso não as torna menos surpreendentes. Mas o que exatamente não pode ser feito em alguns cantos do nosso planeta? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Morrer. A cidade norueguesa de Longyearbyen está localizada no arquipélago polar de Svalbard, no Oceano Ártico. Svalbard é um território que tem um status especial, portanto, aqui existem muitas peculiaridades. Porém, muito mais interessante é o que acontece em Longyearbyen. Esta é a região povoada mais setentrional do mundo, com mais de 1000 residentes permanentes. Aqui faz muito frio, é possível observar os dias e as noites polares, dificilmente se pode encontrar pessoas com mais de 66 anos de idade e é proibido morrer. Se você já está velho ou ficou gravemente doente de uma hora para outra e existe o perigo de não conseguir escapar da doença, você provavelmente será enviado a Oslo o mais rápido possível. Pois é, para que você viva seus últimos dias lá. Parece assustador e até mesmo hostil. Em casos extremos, se a morte cruzar o caminho de uma pessoa em Longyearbyen de repente, seu corpo será evacuado dali. O cemitério da pequena cidade parou de aceitar novatos na década de 1950, quando se descobriu que os corpos não se decompunham. E esse é um problema muito mais sério do que parece à primeira vista. Em 1918, uma epidemia de gripe espanhola varreu a cidade e tirou muitas vidas. Os mortos foram enterrados, mas depois de mais de 30 anos, descobriu-se que o permafrost tinha preservado os corpos. Isso significa que o perigoso vírus, que destruiu 5% da população mundial no século XX, estava conservado. Desde então, em Longyearbyen, é formalmente proibido morrer, ou melhor, é proibido enterrar os mortos. No entanto, essa não é a única lei local estranha. Aqui os gatos estão proibidos, tem restrições sobre a quantidade de álcool e também é obrigatório carregar um rifle consigo ao sair de casa. Os ursos polares costumam aparecer do nada. Fazer feitiços. Os tempos da Inquisição ficaram para trás há muito tempo, mas no Canadá ainda é proibido fazer feitiços. Bem, não fazer feitiços de verdade, mas fingir que você está fazendo feitiços. Não sabemos o que soa mais estranho. A bruxaria é abordada na seção 365 do Código Penal do Canadá. Segundo ele, você pode ser considerado culpado se fizer qualquer uma das seguintes coisas de maneira a enganar os outros: fingir lançar feitiços, fingir estar adivinhando o futuro e, atenção, fingir que, com a ajuda de forças ocultas, pode encontrar um objeto ou pessoa perdida. E não é por acaso que repetimos fingir tantas vezes. Aparentemente, se você é um bruxo ou feiticeiro de verdade e não está só brincando, você não corre o risco de ser castigado. No entanto, se você está apenas fingindo, pode contar com uma pena curta na prisão. Espere, como comemorar o Halloween neste país então? É provável que essa lei exista para proteger as pessoas de charlatães e supostos paranormais, mas isso não muda muito. Parece que em 2018 surgiram propostas para cancelar essa proibição, mas até agora tudo não passou de puras conversas. Usar o banheiro depois das 22 horas. Pois é, e tomar banho também não pode. Essa é uma proibição que se aplica a antigos prédios de apartamentos na Suíça. Além disso, esta lei é realmente respeitada e se você infringi-la, podem tranquilamente te denunciar à polícia. Qual é o motivo dessa restrição? Bem, o ponto principal é o barulho. Quando a água do vaso sanitário baixa, ela faz um ruído terrível que pode acordar os vizinhos que já foram para a cama. O problema é o mesmo com o chuveiro. É claro que você pode tomar um banho rápido, mas ficar na banheira não. Isso porque enchê-la e também escoar a água dela faz muito barulho e excede o limite definido na lei do silêncio, que vai das 10 da noite às 7 da manhã. No entanto, na maioria das vezes, essas proibições são locais. Na Suíça, as moradias são principalmente alugadas. Nesse sentido, existem várias associações
associações de proprietários que definem suas próprias regras para os inquilinos. Eles podem, por exemplo, anular essa estranha proibição do banheiro. Além disso, recentemente os fabricantes suíços de mecanismos de drenagem passaram a desenvolver modelos extremamente silenciosos. Esses banheiros podem ser usados a qualquer hora do dia, mesmo se você tiver vizinhos muito chatos. Mascar chiclete. Você já deve ter ouvido falar dessa proibição em vigor em Singapura, mas além de não poder mascar chiclete, é proibido comprar ou até mesmo importar esse produto para o país, com exceção de umas gomas de mascar medicinais especiais de nicotina para quem está parando de fumar, ou chicletes dentais. Você pode comprá-las apenas em farmácias. De resto, os chicletes estão sob a mais estrita proibição e podem lhe custar enormes multas. Por quê? Bem, se você pensar bem, os motivos são bastante lógicos. É caro e difícil raspar os grudentos chicletes do chão, das paredes, dos assentos dos ônibus e de outros lugares onde as pessoas adoram colá-los. É muito mais fácil proibir do que gastar dinheiro com esse trabalho. Outro motivo para a proibição surgiu com a abertura do metrô. Logo após a sua inauguração, alguns vândalos encontraram uma ótima maneira de se divertir. Eles colaram chicletes nos sensores das portas automáticas, o que as levava, é claro, a falhar. No final, as autoridades chegaram à conclusão de que a goma de mascar trazia mais problemas do que benefícios e a baniram completamente. E parece que realmente funcionou. As portas do metrô não falham mais e você definitivamente não pisará em algo pegajoso enquanto caminha. Tirar fotos. As aldeias alpinas foram praticamente criadas para serem fotografadas e depois exibidas nas redes sociais. Mas nem em todo lugar isso é legal. Na comuna suíça de Bergum, em 2017, foi estabelecida a proibição da fotografia. Cada infrator é multado em $5. A proibição, no entanto, não se aplica aos cidadãos que tiram fotos de suas propriedades, as fotografias de casamento e as fotografias tiradas de vagões de trem. Mas qual é o significado dessa lei? A resposta é simples. Essa é uma jogada de publicidade. Sério, segundo os autores da proibição, cientistas provaram que fotos com belas vistas deixam as pessoas infelizes. Esta afirmação se aplica àqueles que não podem visitar o lugar da foto e experimentar as emoções positivas na vida real. E Bergum é realmente um lugar maravilhoso em todos os sentidos. Parece o cenário de um conto de fadas. Portanto, é melhor visitá-lo pessoalmente em vez de olhar as fotos de outras pessoas. Sim, é uma lógica estranha. Em toda a comuna existem sinais proibindo a fotografia. Será que isso ajudou os turistas e aqueles que não podem vir a Bergum? Vai saber. Viajar no tempo. Ou melhor, é proibido exibir filmes que apresentam viagens no tempo. Essa lei foi adotada na China em 2011. Os representantes do Escritório Central de Cinema, Rádio e Televisão disseram que a maioria dos enredos desses filmes são inventados e distorcem as realidades históricas. Quem iria imaginar, né? No entanto, as autoridades chinesas reagiram às imprecisões do cinema de maneira muito meticulosa. Na opinião deles, esses projetos não devem ser incentivados porque apoiam a superstição e podem comprometer o sistema político. Nossa, quem pensaria que um De Volta para o Futuro ou um X-Men poderia ser tão perigoso? Interromper um casamento. Lembra daquela cena frequentemente usada em filmes antigos? A mocinha está se casando com um cara, o padre pergunta se alguém se opõe ao casamento e nesse momento o mocinho invade a igreja gritando: "Eu me oponho". Ele vai ao altar e diz que realmente ama a mocinha e... oh, o amor! Pois é, no sul da Austrália é proibido fazer isso. É sério, aqui você não pode interromper um casamento ou um funeral e esta proibição é prescrita por lei. Segundo ela, qualquer pessoa que obstrua deliberadamente uma cerimônia de casamento ou funeral pode ser considerada culpada e ter que pagar uma multa máxima de $10 mil. Em alguns casos, pode custar até 2 anos de vida atrás das grades. Além disso, a proibição se aplica a qualquer cerimônia, seja ela civil ou religiosa. Ficar sem gasolina na estrada. As autobahns alemãs são um lugar onde se aplicam regras especiais e inesperadas. Todas essas autoestradas têm áreas especiais para descanso. Elas contam também com uma faixa de emergência onde você pode parar em caso de problemas. Por enquanto, tudo parece bastante lógico. Sim, mas se você ficar sem gasolina na autobahn e parar de repente, será multado. Isso ocorre porque o tráfego nessas estradas é muito rápido e uma parada pode provocar um acidente grave. E ficar sem gasolina não é uma circunstância
circunstância atenuante. Afinal, você é o motorista e deve se responsabilizar por essas coisas. Jogar bolas de neve. Provavelmente, em todos os países onde cai neve, as crianças se divertem livremente jogando bolas de neve. Às vezes, até os adultos também fazem isso. Em todos os lugares, em todo o mundo, exceto na cidade de Severance, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Aqui, por quase 100 anos, existiu uma proibição para essa brincadeira divertida. Parece um absurdo completo, mas essa lei existia. Ela fazia parte de um decreto que proibia o lançamento de pedras e outros projéteis contra as pessoas e suas propriedades, como seus carros. Essa definição também incluía bolas de neve inofensivas. O mais interessante é que a primeira menção de Severance remonta a 1920, ou seja, a proibição de jogar bolas de neve era quase tão antiga quanto a própria cidade. E por muitos anos ninguém tentou contestá-la. Felizmente, a geração mais jovem é capaz de pensar fora da caixa. Em outubro de 2018, um garoto chamado Dan Best, juntamente com seus colegas de classe, fez uma excursão à prefeitura. O prefeito da cidade começou a contar aos alunos sobre as leis estranhas e ele mencionou a proibição das bolas de neve. No entanto, as autoridades nunca foram muito severas com a lei. Na verdade, o prefeito de Severance nem sabia como punir os infratores. A lei parecia completamente inútil e Dan Best decidiu corrigir a situação. O garoto de 9 anos reuniu umas 20 assinaturas dos seus colegas e um abaixo-assinado e preparou uma apresentação de 5 minutos. E você, o que fazia quando tinha 9 anos? Na sua apresentação, ele explicou em detalhes por que as autoridades da cidade deveriam suspender a proibição. O garoto considerou a lei obsoleta e enfatizou que as crianças que vivem em Severance, assim como as crianças do resto do mundo, deveriam ter a oportunidade de brincar com as bolas de neve. E Dan alcançou seu objetivo. A lei sem sentido de 100 anos de idade foi revogada e o prefeito até deu para a criança um dispositivo especial para fazer bolas de neve. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.